Olá pessoal, estamos aqui hoje para fazer alguns vídeos demonstrativos. Meu nome é Felipe Cerqueira, sou gerente de vendas responsável pela área de HVACR da Texto do Brasil. Aqui ao meu lado é o Michael de Carvalho, nosso consultor técnico em refrigeração e ar-condicionado. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o nosso manifold Testo 557. O manifold digital Testo 557, ele acompanha em uma maleta rígida. Aqui nós temos manual de instruções, versões em português e inglês. Nós temos protocolos de calibrações de fábrica, atestando que todos os sensores do aparelho foram calibrados e testados antes de serem enviados. O manifold digital. O sensor externo de vácuo do tipo Pirani. E duas pinças de temperatura. Bom, primeiramente nós conectamos as sondas de temperatura ao manifold. O sensor externo de vácuo. E ligamos o aparelho pressionando esse botão. Ele vai mostrar a versão de firmware e já vai entrar na tela de pressão e temperatura, que é a tela para você fazer a medição do superaquecimento e do subresfriamento. Aqui na tela, os primeiros valores que ele vai mostrar é a temperatura de evaporação do gás, referenciada ao gás refrigerante que está selecionado no momento, que aqui está o R410A, a temperatura de condensação do fluido refrigerante, vai te dar a pressão de baixa, a pressão de alta. Ao mover as teclas aqui, as setas do aparelho, você pode mudar o que está sendo mostrado em uma das linhas, ou na linha superior ou na linha inferior. Então, colocando para cima, eu passo a mostrar o ΔT, que é a diferença do sensor de temperatura ambiente com o sensor da pinça. Você tem também os cálculos de superaquecimento e subresfriamento. E você tem a temperatura que está sendo medida pelas pinças, tanto a parte de superaquecimento como a parte de subresfriamento. E volta a temperatura de evaporação e condensação. Para selecionar o gás refrigerante, você clica aqui no botão R e ele tem uma lista de até 60 gases refrigerantes que você pode colocar dentro do instrumento. É possível também alterar a quantidade e os modelos desses gases refrigerantes através do software, né, do aplicativo, via Bluetooth no seu smartphone. Tá ok? E aí você pode escolher o gás refrigerante apertando o botão 7. Aqui do lado nós temos também o botão de mínima, máxima e média. Ele te dá os valores mínimo, máximo e médio do momento que você ligou o manifold até então. Ou então você consegue manter ele no valor atual. Além disso, você também tem o botão de ajuste do sensor de pressão, que é o P igual a 0. Então você, na pressão ambiente, com as válvulas abertas, você aperta o P igual a 0, que ele vai ajustar o seu sensor de pressão de acordo com a pressão ambiente. Temos também aqui o botão de iluminação do display, onde você consegue ter uma visualização dos valores de uma forma mais fácil. E os módulos de medição, onde você pode passar do módulo de pressão e temperatura para teste de estanqueidade, medição de vácuo e retornar ao módulo padrão de pressão e temperatura.
Esse é um manifold de 4 vias, como nós podemos ver aqui. Ele tem válvulas independentes para a parte de pressão baixa e pressão alta, e uma válvula independente para evacuação ou preenchimento de linha com fluido refrigerante, e uma válvula de 3/8 independente para você fazer o vácuo com uma mangueira especial, que você consegue fazer o vácuo de uma maneira mais rápida. E é isso. Agora nós vamos mostrar aqui no sistema de ar-condicionado como prosseguir com o superaquecimento, o teste de vácuo e demais medições que a gente pode fazer com esse manifold. Vamos fazer esse teste utilizando o nosso Testo 557. Nesse teste nós iremos demonstrar como se faz a evacuação, como se faz o teste de estanqueidade e como se faz o teste de superaquecimento dessa máquina. Tá? Estamos utilizando aqui um equipamento Highwall, ar-condicionado inverter, 9000 BTUs, modelo quente e frio. O que vamos fazer aqui agora é a demonstração do teste de estanqueidade do Testo 557. Apertando a tecla Mode, você terá no display aqui o teste de estanqueidade como primeira opção. No momento ele mostra para nós a pressão atual. Para você fazer esse teste, você deve conectar no lado de alta pressão a sonda de temperatura, para que esta faça o teste de estanqueidade baseado na temperatura externa, temperatura ambiente, e compense essa temperatura ambiente para que não haja discrepância de pressão em decorrência da temperatura, ao invés de decorrência de vazamento no sistema, ou não vazamento do sistema. Então, apertando-se a tecla como foi mostrado, entra-se no modo de teste e fica aguardando você apertar a tecla R, a tecla central. Apertando a tecla R, inicia-se o teste. Você tem o cronômetro, começa marcando a pressão de início do teste e a pressão atual. Aqui em cima você tem o ΔP, que é o diferencial de pressão. Se houve alguma queda, este será mostrado aqui no ΔP, já compensando a temperatura que está sendo captada pela sonda. Sempre é bom deixar alguns minutos a pressão estabilizar para iniciar esse teste, pelo menos uns 10 minutos, para que não haja mudança de pressão, né, aqui no teste, que seja decorrente da estabilização. Vamos zerar aqui. Se houver dígito negativo, é porque houve vazamento, como está mostrando aqui no momento. Após 30 minutos de evacuação no sistema, conseguimos aqui atingir um ponto abaixo de 300 microns, tá? Que já é um ponto aceitável, né? Um ponto ideal para estancar a evacuação, para parar o vácuo, né? No caso, vamos fechar aqui o registro que dá passagem para a bomba de vácuo, essa mangueira amarela, e fechar o registro aqui da nossa válvula. Pode desligar a bomba. Notem, pessoal, que quando desliga-se a bomba de vácuo e fecha-se os registros, há uma pequena subida no vácuo, no nível de vácuo. Normal, pois o vácuo está em fase de estabilização no sistema. Tá? Vocês deixem de 10 a 20 minutos, isso varia muito de acordo com o tamanho da máquina, tamanho da linha, né? Da espessura da tubulação. Esses minutos que vocês vão deixar aí de teste desse vácuo. O importante é que não exceda 500 microns após passar desse tempo. Se exceder 500 microns e esse vácuo passar dos 800 microns, significa que tem vazamento no sistema. Se ele parar em torno de 800 microns, significa que tem umidade no sistema. Deve-se então fazer um novo vácuo. Antes de fazer esse novo vácuo, fazer a quebra do primeiro vácuo com nitrogênio, de preferência, tá? Se tiver, né, nitrogênio, e fazer um vácuo novo, para que ele estabilize então próximo aos 500 microns. Notem que ele está na fase de estabilização e permanece aqui bem próximo dos 300 microns, que foi onde a gente parou o vácuo, né? Fechou-se e desligou a bomba. Percebam aqui que ele tem mostrado para a gente
a temperatura ambiente 21,7 graus. Aqui ele mostra para a gente a temperatura de evaporação da água. É sabido, né, que se deve estar abaixo de menos 20 graus, que é o ponto onde a água evapora em temperatura negativa. Tá? E essa temperatura é baseada nos microns. Se você der um toque na tecla, você vai ter a medição, aliás, a demonstração aqui dos kelvins, né? Que é a diferença de temperatura ambiente para a temperatura interna da tubulação nesse caso. Tá? Essa diferença aqui está mostrando para a gente um pouco mais de 50 K de diferença, que serve como referência e prova, né, de que está acontecendo aí no caso a evaporação da água. De que houve, né, no caso, porque foi fechado o vácuo já. Tá? O que garante e comprova que houve total evacuação do sistema e total evaporação de umidade que pudesse ser contida no sistema. Após pouco mais de 10 minutos de espera, né, para a estabilização do vácuo e observação do trabalho, já nota-se que não houve uma subida frequente, né, e que chegue próximo até de 500 microns. Parou em 390 microns aproximadamente, o que garante para você que o sistema não tem fuga, não tem vazamento, logo está bem desidratado, não terá problema com umidade. Tá? Então o vácuo está comprovado, está bem efetuado e bem medido pelo nosso Testo 557. Observe que a sonda do lado de alta pressão não está conectada porque esse modelo de aparelho de ar-condicionado, por ser de pequeno porte, não nos permite a medição de subresfriamento, não se fazendo então necessário para este caso. A sonda deverá ser conectada, sonda pinça, né, tipo alicate, deverá ser conectada na linha de sucção do equipamento a aproximadamente 50 centímetros do compressor, levando em consideração que existe uma tubulação interna já dentro da carcaça aqui do equipamento, da estrutura dele, que já é de aproximadamente 50 centímetros. Um ponto bom para conexão seria este, já do lado da válvula de serviço. No display do equipamento, você pode observar que está sendo mostrado para nós a pressão em PSI, pressão de baixa pressão, da linha de sucção. Ao pressionar a tecla, você terá mostrando aqui a temperatura de evaporação do fluido, que no caso está a 0,6 graus. Novamente apertando a tecla, você terá a temperatura da sonda, que está plugada na tubulação. Apertando novamente a tecla, aí sim você terá a medição do superaquecimento. Para um aparelho de ar-condicionado inverter, que no caso utiliza o fluido refrigerante R410A, que está selecionado aqui no alto da tela, uma faixa aceitável de superaquecimento é entre 3 e 11 K, 3 e 11 Kelvin. Notem que já está próximo dessa faixa. Deverá se deixar um tempo para poder se alcançar a faixa de superaquecimento. Se após aproximadamente 30 minutos o ambiente já estiver refrigerado e mesmo assim não estiver atingido a faixa de superaquecimento, você deverá ajustá-lo. De que forma? Se o superaquecimento estiver acima de 11, você deve adicionar fluido. Se estiver abaixo de 3, você deve retirar fluido. Levando em consideração que o fluido R410A é um blend, coloque o fluido quando necessário, de acordo ao que está na etiqueta do equipamento e respeitando a metragem, né, que o fabricante indica. Se houver necessidade de adicionar fluido em decorrência de distância maior da tubulação, deverá se seguir a quantidade de fluido indicada pelo fabricante. Com a sonda conectada do lado de baixa pressão para medição então do superaquecimento, você conecta o alicate, né, a pinça na linha de sucção a aproximadamente 50 centímetros do compressor, levando em conta que dentro da estrutura do ar-condicionado aqui
existe uma tubulação que já é de aproximadamente 50 centímetros, o ponto já para a conexão da sonda seria próximo da onde está, próximo à válvula de serviço. Mostrando aqui que é perfeitamente possível fazer o cálculo de superaquecimento com o aparelho inverter, neste caso. Notem que ele já está dentro da faixa de superaquecimento aceitável, né, 9,5, e existe sim uma oscilação, mas não vai fugir muito disso. Tá? Só não é possível se ter esse valor em casos que o aparelho inverter utilize válvula de expansão eletrônica, o que impede que essa faixa de Kelvin permaneça estável. Ela fica oscilando demais, então torna-se quase impossível, né? Mas neste caso é perfeitamente possível, bem como no aparelho de ar-condicionado convencional que utiliza a R22. Bom, para utilizar a função Bluetooth do Manifold, nós vamos ligar aqui apertando as duas setas ao mesmo tempo. Você vai perceber que vai começar a piscar um símbolo de Bluetooth aqui. E aí você vai para o seu dispositivo móvel, que pode ser um tablet ou um smartphone. Então, no seu dispositivo móvel, aqui no nosso caso a gente está usando um tablet, um iPad. Você vai primeiramente ligar o Bluetooth. E aí você vai abrir o aplicativo Texto Refrigeration. Esse aplicativo você pode baixá-lo gratuitamente através da Google Play ou Apple Store. Ele já vai reconhecer aqui o manifold que está com o Bluetooth ligado. Você clica nele e aí ele já vai carregar aqui e mostrar exatamente a mesma tela que está aparecendo no manifold. Aqui você está vendo a tela de superaquecimento e sobreresfriamento, né? Você pode mudar isso para um método de gráfico, onde ele vai atualizando a cada 1 segundo. Os parâmetros que você selecionar aqui são até 4 parâmetros. E também você pode ver isso em formato de tabela, de tendência, né? Onde ele vai atualizando a cada 1 segundo todos os valores constantes do teste que você está fazendo. Todas essas telas você consegue enviar um relatório do tipo PDF ou Excel via e-mail ou via qualquer outro aplicativo de mensagem. Então, clicando aqui, por exemplo, em PDF, ele me pede todas as informações, como dados da empresa, dados do cliente, informações adicionais. Você tem a possibilidade de inserir fotos e comentários. E ao clicar em enviar, ele abre uma tela do próprio Outlook já com o arquivo como anexo. Voltando aqui, eu consigo ver novamente em formato de lista. Também tem o botão aqui embaixo para enviar o relatório, tá? E no próprio aplicativo aqui eu posso selecionar diversas configurações que são transferidas diretamente para o manifold. Como por exemplo aqui, eu posso ter a tela de ar-condicionado e refrigeração, que ela vai mostrar exatamente a tela de superaquecimento e sobreresfriamento. E eu posso vir também no Target Superheat, né, que é o superaquecimento alvo, onde ele me dá um alvo de superaquecimento de acordo com o fluido refrigerante que está selecionado. Aqui também, ao lado, eu posso selecionar o fluido refrigerante. Então aqui eu tenho uma lista de fluidos refrigerantes que eu posso transferir para o meu manifold, até 60 fluidos, ok? E aqui eu tenho outras informações, como procurar um outro dispositivo, informações do dispositivo, aqui ele me dá número de série, versão de firmware, status da bateria, né? Eu também posso mudar a linguagem desse aplicativo, por enquanto a gente não tem em português. Tá? E aqui eu tenho também informações adicionais sobre a texto ou sobre o aplicativo em questão. Tudo que eu fizer nesse momento no manifold, ele altera automaticamente aqui no aplicativo. Por exemplo, agora eu estou alterando o fluido refrigerante aqui no manifold.
Então ele vai entrar, enquanto estiver operando no manifold, ele vai entrar no modo de espera no aplicativo, e assim que eu finalizar, eu selecionei o fluido R22. Ele já aparece aqui no canto, o fluido R22, e já faz todas as alterações de cálculo. Se eu mudo o modo de medição aqui no manifold também, ele muda no aplicativo, como aqui eu mudei do modo de superaquecimento e subresfriamento para o modo de teste de estanqueidade. E se eu mudar também para o módulo de vácuo, ele também muda aqui diretamente no aplicativo. Então é uma comunicação online entre o manifold e o aplicativo dentro do seu dispositivo móvel. Com isso você tem a facilidade de operar o manifold à distância, registrar os dados de medição, e em ambientes de difícil acesso você consegue operar o seu manifold de maneira mais simplificada. Essa é a função Bluetooth do manifold T557, tá ok? E qualquer dúvida nós ficamos à disposição.